Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Analistas em Ação. No programa de hoje, vamos falar sobre renda fixa. Será que é uma boa estratégia comprar cotas de fundos de renda fixa para melhorar a performance da carteira? O que avaliar na hora de escolher o ativo? E mais, por que o percentual do CDI pago para investimentos em CDBs, LCIs e LCAs está menor? Como procurar papéis atrativos diante desse cenário? Bom, para falar sobre tudo isso, temos hoje a participação do analista Eduardo Pérez, logo após a vinheta. Oi, Edu, seja muito bem-vindo ao Analistas em Ação. Oi, Erika, tudo bem? Muito bom poder dar as caras de novo aqui no programa Analistas em Ação para falar de renda fixa, que sempre chama bastante atenção, especialmente nessa época aqui com a Selic subindo e inflação subindo também. Bacana, Edu. Edu, mesmo quando a gente fala de uma carteira mais conservadora, né, vale a pena também a gente olhar para os fundos de renda fixa para tentar, de repente, aumentar a rentabilidade, os ganhos, né, deixar aí também os ativos conservadores, digamos assim, com um pouco mais de ganho, com um pouco mais de rentabilidade? Vale sim. Existem fundos, desde os de renda fixa que investem só em títulos do Tesouro, até os fundos multimercados que aplicam em bolsa, em juros e câmbio também. Então, o cardápio para o investidor é bastante abrangente. Só lembrando que a reserva de emergência ela deve ficar de fora de fundos de investimentos, né, por conta da possibilidade de resgate na curva que só os CDBs com liquidez diária têm, já que os fundos de renda fixa e os outros fundos, os outros tipos também sofrem com a marcação a mercado, e os fundos de investimento não têm a cobertura do FGC. Então, primeiro o investidor tem que ter formado ali a reserva de emergência com calma, no investimento com liquidez diária, coberto pelo FGC de preferência. Depois ele pensa em dar uma turbinada ali na rentabilidade da carteira, procurando algum fundo que ele se interessa mais, seja pela estratégia ou pela própria classe de ativos que o próprio fundo investe. Bacana, Edu. Nesse ponto de vista, então, a gente pode dizer que é recomendado primeiro, né, pensar aí na reserva de emergência para depois, então, mesmo que seja um fundo de renda fixa, para depois pensar, né, nesses outros ativos. Com certeza. Para o mês de novembro, vocês incluíram, né, o fundo da Ecoval Classic na carteira de renda fixa recomendada pelo Nuinvest. Edu, queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre esse fundo, como ele é, né, quais são as taxas de rentabilidade, os custos também que o investidor tem. Se você puder dar para a gente um panorama desse fundo. Claro. O Decoval Classic, ele entrou nas recomendações como uma opção para ganho acima do CDI no médio e longo prazo, sem que o investidor precise ficar escolhendo ativo por ativo. Tem investidor que prefere delegar essa função para o gestor, e aí um lado bom, além de você delegar essa parte de escolher os ativos para um profissional do mercado financeiro, você investir em fundos, você tem essa possibilidade de fazer aportes no mesmo fundo. Então, se você fosse investir em CDBs, e todo mês você quisesse comprar um CDB diferente, todo mês ia aparecer um título novo na sua carteira com uma taxa própria e um vencimento próprio. No fundo, ele vai funcionar como se fosse, você vai comprar as cotas do fundo, né, e essas cotas vão se valorizando, e você não precisa se preocupar em encontrar um título que pague mais de 100% de CDI no cenário atual, ou então um título que tenha menos risco. Você investindo no fundo que você já está ali de acordo com a estratégia, você já sabe mais ou menos o que o gestor vai investir, e acaba sendo um benefício para o investidor que, enfim, não tem tempo para acompanhar o mercado e nem ficar procurando produtos unitários ali, né, de cada classe. Os motivos para a gente ter escolhido o Decoval Classic em específico é o valor de entrada dele, que é muito bom. Então, a partir de R$100 você já consegue investir nele, sendo que é um valor relativamente mais baixo quando a gente compara com a maioria dos CDBs, que tem um valor ali por volta de R$1.000, alguns com 5 mil, 10 mil reais. O Decoval Classic ele não tem taxa de performance, então o índice de referência dele é o CDI.
O que superar o CDI não vai ter essa taxa de performance que alguns fundos cobram. Então, por exemplo, se ele fosse um fundo que cobrasse a taxa de performance, ele poderia cobrar ali 20% do que excedeu o CDI. É uma taxa como se fosse um prêmio que você paga para o gestor pelo trabalho feito. E ele tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração, ela é meio que praxe no mercado todo você ter, para esses fundos, uma taxa menos que 1%. No caso do Decoval Classic, a taxa de administração é de 0,35% ao ano, então é uma taxa interessante também. E o resgate, ele funciona em D+5. Então, você solicitando resgate em um dia, hoje, por exemplo, você recebe daqui 5 dias úteis. Isso é bom porque ele proporciona para o investidor a possibilidade de entrar em renda fixa privada, como investimentos em debêntures e os FDICs, que são os fundos de direitos creditórios, ao mesmo tempo que ele permite que você tenha essa liquidez melhor. Então você consegue sair de uma renda fixa privada com uma facilidade muito maior do que se você fosse investir propriamente na debênture ou no FDIC, que eles não são investimentos que têm liquidez diária. E aí o ponto importante, que é até legal a gente comentar, é como que o fundo consegue disponibilizar essa liquidez tão boa, sendo que ele investe em ativos privados, né? No caso do Decoval, ele tem de 20% a 25% do patrimônio líquido dele em ativos de liquidez rápida, então ele consegue vender até 25% do patrimônio dele, que está em renda fixa, pode ser uma LFT, que é o famoso tesouro direto, ou então em operações compromissadas de um dia. Ele tem 10% do patrimônio em FDICs, em cotas seniors. Então, os FDICs são investimentos que são vendidos através de cotas. Essas cotas podem ter preferência se o emissor desse FDIC tiver algum problema para fazer o pagamento dos fluxos de caixa ali do investimento, e quem tem a cota sênior tem preferência nesse recebimento. Então, apesar de ser um investimento mais arriscado do que um CDB, por exemplo, você tem esse lado positivo, que são apenas cotas seniors dentro do Decoval Classic. Ele também investe em debêntures, notas promissórias, as letras financeiras, tem CDB também, e tem os DPGS, que são os depósitos a prazo com garantia estendida, que é parecido com o CDB, só que com um limite de ressarcimento pelo FGC maior, tá? O legal da carteira deles é que eles não têm ativos pré-fixados ou indexados à inflação, então a carteira do fundo é totalmente composta por ativos que são indexados ao CDI, que tem ali uma porcentagem atrelada ao CDI, ou uma taxa CDI mais essa taxa pré-fixada que a gente chama de CDI+. Então um fundo interessante porque ele não sofre tanto com a marcação a mercado do que fundos que têm essas outras classes de renda fixa ali, prefixados ou os híbridos. E aí o interessante dele é que a taxa de carrego dele hoje está em 140%. Quando a gente fala taxa de carrego, significa que se todas as condições fossem mantidas até os vencimentos dos títulos em carteira, qual que seria a rentabilidade do fundo? E hoje a taxa de carrego do Decoval está em 140% do CDI. Então, se a gente pensar num CDI próximo de 7,75, 7,65, que é a taxa Selic hoje, e o CDI over, ele ainda oferece uma taxa muito interessante. E aí, em questão de rentabilidade, que é o que muita gente acaba se perguntando, a rentabilidade no ano do Decoval Classic é de 5,28%, enquanto o CDI acumulado no ano está em 3,15%. O CDI acumulado no ano está em 3,15% porque a gente começou o ano perto de 1,90, e aí a taxa Selic foi subindo e o CDI vai acompanhando. Então, mesmo num cenário de alta de juros, o próprio fundo está conseguindo entregar uma rentabilidade interessante. E aí, pensando num prazo mais longo, né, a rentabilidade absoluta do fundo, desde o início dele, lá em 2009, ele começou mais precisamente ali, dia 28/4 de 2009, ele apresentou uma rentabilidade absoluta de 208,16%, enquanto o CDI teve uma rentabilidade absoluta de 185,9%. Então é um fundo que ele vem entregando consistentemente resultados, apesar de que nem tudo são flores, né? Se
houver outros eventos de estresse no mercado, como a pandemia ou então um processo de impeachment do presidente, a carteira do fundo pode se desvalorizar pela marcação ao mercado, e aí é por isso que os fundos de investimento, eles não são recomendados para reserva de emergência. Então, se você tem ali um prazo fixo também para 1 ano, por exemplo, você vai comprar um apartamento, não seria tão ideal você deixar num fundo de investimento, porque pode ser que no mês que você precise resgatar, ele sofra com a marcação. E especificamente esse fundo, o Decoval, ele é recomendado para o investidor que tem o perfil moderado. Por quê? Ele faz investimento em ativos de renda fixa privada, então o risco teórico é maior. E lembrando, os fundos não são cobertos pela FGC, a gente nunca pode esquecer de frisar isso, é um aspecto bem importante. Legal, Edu. Então tem que avaliar aí os pontos positivos. Tem essa questão da rentabilidade aí maior, né, do que o CDI, do que, por exemplo, se a gente fosse investir num CDB ou em outro título, mas tem esses riscos aí, né? Por isso que você ponderou que não dá para colocar esse dinheiro, o dinheiro da reserva de emergência, por exemplo, num fundo, né? E aí, Edu, eu ia até te perguntar isso, assim, se você poderia, na verdade, você comentou do Decoval, enfim, mas tem outros fundos, né? O que é importante avaliar, assim, para quem está pensando em alocar a parte do dinheiro em um fundo de renda fixa? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Os fundos, eles obedecem os 3 níveis de classificação da Anbima. Então, normalmente, no nome deles, você vai encontrar um monte de abreviação estranha, mas que quando você começa a entender o que cada uma significa, você começa a entender o que cada fundo faz. Então, por exemplo, são 3 níveis de classificação. O primeiro nível, ele vai te mostrar a classe de ativos. No caso de renda fixa, vai aparecer a sigla RF, ou fundo de renda fixa, já vai indicar ali que é um fundo voltado para renda fixa. O nível 2 de classificação, ele mostra os riscos. Então, ele pode ser um fundo de investimento indexado a algum índice de mercado, como o índice DI, pode ser um fundo que o segundo nível dele ali fala sobre a duração média dos títulos do fundo, então pode ser de baixa, média ou alta duração. Lembrando que quanto maior a duração, maior o risco, quanto menor a duração, né, menor o vencimento do prazo médio ali da carteira do fundo, tende a ser menor esse risco do fundo. E o nível 3, que ele mostra as estratégias do fundo, que podem ser desde investir em títulos públicos até títulos privados de ótima qualidade de emissor, pode ser crédito livre, pode ser um fundo de renda fixa de dívida externa, enfim, são vários. O Decoval Classic, por exemplo, ele é um fundo de renda fixa de duração baixa, então o risco dele é menor, e ele tem grau de investimento, significa que ele só investe, a tradução aqui para grau de investimento para uma linguagem mais acessível seria, ele não investe em título ruim, ou seja, não investe, ele não faz aplicações em emissores de qualidade duvidosa, né? Então, bancos que não apresentam lucro, bancos que não têm um rating, né, que é aquela nota que os agentes de rating dão, né, que classificam esses emissores. Então, os emissores que têm esse grau de investimento, eles têm uma segurança maior. E o segredo para o investidor que está querendo identificar o melhor fundo, enfim, depois de saber de todas esses 3 níveis da Anbima, eu acho que é encontrar fundos com os 3 níveis condizentes com o perfil do investidor. Precisa também ter o histórico consistente de retorno acima do índice de referência, se for um fundo com gestão ativa, tenta buscar aqueles que batem esse índice de referência. Tem alguns fundos que não fazem questão, eles têm a gestão passiva, então eles só querem seguir esse índice, ver também, se for o caso de um passivo, ver se ele está seguindo direitinho o índice, se ele está conseguindo entregar resultado, mas também não é só histórico de rentabilidade. O ideal seria você conhecer também a equipe, ler a carta que o gestor disponibiliza. Normalmente essas cartas dos gestores são atualizadas todo mês, onde o gestor escreve ali, você vai ter informações de quem compõe a equipe e as atualizações do que aconteceu com a carteira no mês. Então você fica sempre por dentro com essas cartas dos gestores, que são bem interessantes. Bacana, Edu. E até você deu o exemplo, né? A pessoa que está juntando dinheiro, sei lá, para comprar uma casa, o ideal é não usar um fundo como esse como local para colocar essa reserva, né? Mas mesmo sendo uma opção de renda fixa,
o fundo, de uma maneira geral, e até o Decoval, ele é indicado para um médio prazo? Com quantos anos assim a gente pode pensar num fundo de renda fixa para aplicação? O fundo de renda fixa, normalmente a gente já indicaria para um prazo de médio a longo horizonte de investimento, justamente porque esses momentos de mercado eles podem prejudicar o cotista no curto prazo. Então, os fundos, de um modo geral, médio e longo prazo, quando a gente já pensa em outras classes, como fundos de ações, multimercados, aí é longo prazo mesmo, você pode botar mais de um ano, mais de 5 anos. Tem gestor que fala que o fundo é para quem está pensando em 10 anos para frente. Já a renda fixa, como você tem algumas classes que investem em títulos com duração menor, né? Então você tem prazos de vencimentos menores, a tendência é que ali em até um ano você tenha uma rentabilidade mais estável, apesar de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso aqui é outra máxima que a gente sempre tem que falar para o investidor, mas curto prazo, talvez um CDB de liquidez diária ou então a própria NuConta, como a gente já vem falando, ela já consegue atender bem para o investidor. Claro que ele não vai ter uma rentabilidade parecida com a do Decoval, mas de qualquer forma você tem que abrir mão em algum dos lados quando você pensa. Você quer ter segurança, né, ter liquidez, mas não vai ter rentabilidade, ou você prefere ter uma rentabilidade maior, mas correr esse risco ou da marcação a mercado no fundo, ou então o risco da liquidez, né? A gente vem falando, você vem falando, batendo muito nessa tecla, né, do que é o percentual ali do CDI, que é o indexador usado aí para pagar boa parte dos investimentos em renda fixa, ele não está tão mais atrativo, né, como antes. Quando a gente vai procurar, você entra ali no aplicativo da sua corretora, né, você vai olhar o CDB, uma LCI, uma LCA, você vê que o percentualzinho ali que pagam, ele tem diminuído. Eu queria, assim, saber a sua opinião, né, enfim, por que tem acontecido isso, se tem a ver com o aumento da taxa Selic, e como é que o investidor, se você tem alguma dica para o investidor que está caçando, né, esses papéis ali, como a gente pode encontrar papéis ainda atrativos diante dessa situação? A gente tem que pensar um pouco o lado da tesouraria do banco, né? O que acontece? O banco, para ele emitir um CDB, significa que ele está emitindo uma dívida, né? Porque o investidor vai comprar e ele quer ser remunerado lá no vencimento. Então, no começo desse ano aqui, com a Selic a 2%, para o banco emitir uma dívida, ainda uma dívida pós-fixada, né, atrelada ao CDI, era uma dívida relativamente barata. Tanto que, mesmo aumentando esse percentual né, você encontrava taxas acima de 100% do CDI, a dívida ainda era barata. E aí as instituições até começaram a aumentar esse percentual para atrair os investidores para a renda fixa. Conforme o mercado foi precificando esse aumento da taxa Selic, os novos títulos que iam sendo emitidos, eles começaram a ter essa taxa reduzida. Então, você não encontra mais tantos títulos com 130% do CDI, 120%. Inclusive, isso se estende até algumas plataformas que têm aquela conta remunerada. Então, algumas plataformas que às vezes faziam o marketing de que tinha a rentabilidade de 200%, 300% do CDI, na época da Selic a 2%, era relativamente possível eles fazerem isso, porque acabava sendo um custo de aquisição do novo cliente, né? Então, de uma certa forma, a empresa tinha essa previsibilidade de quanto que ia ficar. Hoje em dia, você até nota que muitas plataformas que tinham uma rentabilidade acima de 100% do CDI começaram a diminuir esse percentual, justamente porque estava começando a ficar inviável você ter, vou chutar aqui, 200% do CDI com o CDI a 7% ao ano, acaba ficando muito pesado. Então, isso acaba mostrando que o mercado vai se adaptando. Então, é por isso que hoje em dia a gente não encontra tantas taxas que você bate o olho e fala, 105% do CDI é muito pouco. Mas, na verdade, o mercado já fica olhando lá no futuro para ver como que vai estar o CDI daqui 1, 2, 3, 5 anos. E aí que chega a novidade do aplicativo do Nubank, que vai facilitar a vida do investidor de renda fixa de um modo geral. Por quê? Nesse mês de novembro, os investidores eles conseguem aplicar em CDBs pós-fixados no aplicativo do Nubank. Eles são emissores de alta qualidade, então não são só
CDBs do Nubank, você tem ali CDBs de outras instituições, ótimas taxas e aplicação a partir de R$ 500. O único detalhe aqui é que eles não têm a liquidez diária. Então, se o investidor quiser uma opção de liquidez diária, você colocar ali o dinheiro, por exemplo, naquele porquinho ali que é o RDB do Nubank, ainda é uma opção válida, tá? Mas quando o investidor abre ali o aplicativo do Nubank, vai ter a opção de investimentos, né? Vai ter o cardzinho escrito CDB, e quando você clica em mais opções, você consegue encontrar CDBs com prazos ali de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e 2 anos e meio. Então, são prazos relativamente curtos e as taxas são muito interessantes. A gente colocou na última recomendação de renda fixa alguns títulos. A gente tinha um CDB que estava pagando por volta de 107% do CDI, com vencimento em 2024 mais ou menos. Na plataforma do Nubank, você consegue um investimento, por exemplo, para mim apareceu o Banco Pan com vencimento em 6 meses com 107,5% do CDI. Então, o que explica essa taxa mais interessante pelo aplicativo do Nubank? Como isso aqui é uma parceria que a gente está visando levar e estimular o investimento de renda fixa de uma forma bem mais simples para milhões aí de investidores que são clientes do Nubank, você encontra essas taxas mais interessantes. A gente conversou com os emissores desses títulos e foi bem legal essa parceria que a gente conseguiu fazer. Inclusive, alguns desses emissores a gente já vinha cobrindo nas recomendações de renda fixa, como o Banco BMG e também o Banco Pan. Então, como que o CDB desse chega na plataforma do Nubank? Ele passa por um processo de curadoria, onde a gente tem uma equipe mega profissional que está vendo os melhores emissores, está vendo se aquela taxa que eles estão oferecendo faz sentido, pensando do ponto de vista para o investidor pessoa física, ou então se a gente estivesse pensando, se a gente estivesse na mesa de operações da corretora, se aquele título ele é interessante. E aqui do nosso lado, fazendo o trabalho das recomendações de renda fixa, é uma coisa boa também, porque a gente consegue ter um foco maior em renda fixa indexada ao IPCA, prefixada, isenta de IR, e até ter um foco maior em fundos, que a nossa ideia é essa, é sempre a gente abrangindo os tipos de renda fixa que a gente pode colocar ali nas recomendações, e aí o investidor vê, é como se fosse realmente, igual eu falei, o cardápio é muito grande, você vai ver ali o que você identifica como mais interessante e você vai ajustar a alocação da sua capacidade financeira nesses produtos que a gente recomenda. Muito bom, Edu, porque aí tem essa preocupação com o imposto de renda, né? Por isso que quando a gente olha ali o percentual do CDI, se você vê que é muito baixo, você fala, será que eu vou perder para a poupança, né? Depois que eu pagar o imposto de renda, sempre vem aquela dúvida sobre o que fazer por conta disso. Não sei se é a dúvida de todo mundo, mas é a minha, por exemplo. Isso, e esse vai ser um dos diferenciais. Esse vai ser um dos diferenciais da recomendação de renda fixa aqui, porque a gente vai continuar falando sobre LCI, LCA, produtos que são isentos, justamente para o investidor não ter não ficar limitado ao mundo de CDBs na hora que ele for colocar, pensando em ter um título que é indexado ao CDI. Então ele vai poder comparar bem. Claro que no curtíssimo prazo ali, por exemplo, na renda fixa, você vai ter 22,5% de imposto de renda sobre o lucro, mas no aplicativo do Nubank você vai vendo o valor certinho, até a data do vencimento, você vai ver qual que seria o valor, caso fosse possível resgatar na curva naquele momento, né? Então ele já vai aparecer qual que é o valor de IR que você teria e tal. Então, para o investidor é bom isso aí, é uma opção a mais e com certeza quanto mais aparecer para o investidor, melhor ele vai ficar no final das contas. Bom, pessoal, agora vamos às perguntas do público. Temos a pergunta aqui da Andréia Bretas, ela faz o seguinte questionamento. O Tesouro Selic também tem marcação ao mercado? Quais os cuidados devemos ter no momento do resgate? Então vamos lá, Andréia, é uma ótima pergunta. Muita gente acha que não, mas a verdade é que sim, existe marcação ao mercado. Isso porque na hora que você aplica no Tesouro Selic, você pode até observar que vai aparecer ali uma taxa percentual bem pequena perto da rentabilidade, ali onde está escrito Selic, né? E essa taxa é o que a gente chama de ágio, no caso dela ficar negativa, e ela é chamada de deságio caso a taxa fique positiva. Essa taxa muda todo dia, de acordo com o humor do mercado, e é essa taxa que causa a oscilação
tanto positiva como negativa no curto prazo para o Tesouro Selic. No médio e no longo prazo, você acaba nem sentindo essa variação, mas no curto prazo ela pode impactar bem mais. Foi inclusive essa taxa que lá no começo da pandemia, em 2020, em um momento de estresse aqui do mercado financeiro, acabou subindo demais. Como essa dinâmica entre taxa e preço do título ela é inversa, então a taxa sobe, o preço do título acaba caindo, quem tinha acabado de aplicar no Tesouro Selic acabou ficando com a rentabilidade negativa por alguns meses, até que o efeito de juros sobre juros de um prazo maior acabou compensando, tá? Então, no caso do Tesouro Selic, é só você evitar fazer resgates de curto prazo, lembrando que no primeiro mês, normalmente é o pior mês para quem investe no Tesouro Selic. Por quê? Primeiro mês você vai ter a marcação a mercado ali em cima do preço do seu título. Segundo aspecto aqui é a alíquota do IOF, que é regressiva até os 30 primeiros dias que você aplica, só que ele começa em 96%, tá? E ele vai diminuindo de 3 em 3%. Então, é a segunda pancada que você recebe. A terceira, se sobrar algum lucro disso nos primeiros 30 dias, você tem um imposto de renda de 22,5% sobre o lucro que você tem na operação, já recolhido na fonte pela Receita Federal. Então, é só ficar de olho. Se você pensar num prazo um pouquinho maior, ali 6 meses, 1 ano, Tesouro Selic continua ainda uma ótima opção, mesmo com a marcação a mercado. A próxima pergunta é do Roger Canais. Ele pergunta o seguinte: por que os pré-fixados são de risco? Os pré-fixados nos dão a segurança de que irá render no futuro, não é? Ele até faz um questionamento aqui, me ajudem a entender. Na linha um pouco do que a Andrea perguntou também, né? Só que falando agora dos pré-fixados. Sim, os pré-fixados, eles dão essa interpretação, eles dão margem para o investidor que está começando agora ter essa interpretação, mas acaba sendo uma coisa bem difícil de você prefixar como uma rentabilidade em uma economia como o Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem investiu lá em fevereiro de 2021 num título prefixado, tinha o título do Tesouro para o vencimento lá em 2024, então era um título relativamente curto, né? Ele pagava 6,42% ao ano. Como a Selic estava perto dos 2%, parecia que valia a pena, né? Só que agora, então não passou nem um ano, agora no finalzinho de 2021, a gente está com a inflação acima de 10%, provavelmente vai se manter acima dos 4% nos próximos anos, e aí fica o questionamento, será que foi um bom negócio que o investidor fez lá no começo do ano, pegando esse pré-fixado? O retorno descontado da inflação, ele acaba sendo negativo nesse caso. Então esse é o risco do pré-fixado. Eles são muito bons se você tiver uma extrema convicção de que alguns fatores, como a inflação e a situação econômica do país, vão ficar estáveis ou até melhorarem. Por exemplo, quem investiu no período ali pré-pandemia, no comecinho de 2019, em um pré-fixado que tinha vencimento em 2025 do Tesouro, comprou em janeiro e acabou vendendo em novembro, no melhor momento, tendo um ganho de 25%. 25% para um ano na renda fixa é um resultado bem expressivo, e aí é nesses momentos que a gente fala que você consegue ganhar com a marcação a mercado. Mas também lembrando, no período pré-pandemia, a gente vivia um outro cenário, com outras expectativas, inclusive expectativas positivas para o Brasil. Então, com essa melhora do cenário, o pré-fixado ele pode ter um benefício na marcação ao mercado. Legal, Edu, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, emendando nessa, se a questão dos precatórios, né, se a PEC aí for realmente aprovada pelo Senado, se isso pode impactar também aí a volatilidade dos papéis aí da dívida, né, do governo, enfim, se o tesouro de uma maneira geral pode ser impactado. Ele já vem sendo impactado, então conforme o projeto de emenda constitucional foi avançando, o mercado já foi precificando esse risco maior. É difícil a gente saber se as taxas que o mercado exige hoje já estão considerando uma PEC aprovada, ou então se ainda tem espaço para subir mais. Na verdade, a gente pode ter estimativas, mas a gente não consegue saber com certeza. O que a gente tem como indicação é que no curto prazo as taxas devem continuar elevadas, e no longo prazo essas taxas começaram a cair
depois dessa primeira votação, esse período aqui entre primeira e segunda votação lá na Câmara, inclusive acontecendo a famosa inversão da curva de juros, ou seja, um prazo menor você tem uma taxa exigida maior do que para um prazo maior, que do ponto de vista de finanças não faz muito sentido. Não faz sentido em uma situação normal econômica, mas quando você olha aqui no curto prazo, a tendência é que a inflação fique um pouco mais pressionada por conta desse furo do teto de gastos, o dólar acaba subindo com a percepção dos investidores, a commodity começa a ficar mais cara ainda, então isso acaba impactando bastante a inflação final. E o mercado já começa a precificar isso. Pode ser que a gente veja as taxas permanecendo ali em 11%, 12%, é possível, mas também é possível que a gente veja uma curva invertida mais acentuada ainda. Então, as partes longas caiam e a parte curta suba, mas é uma questão da gente ir acompanhando. A gente não consegue bater o martelo e falar, não, eu tenho 100% de embasamento para falar que vai acontecer isso. No Brasil, é tudo muito imprevisível. A única coisa que a gente sabe aqui é que no final do ano que vem vai ser dezembro. De resto, a gente não consegue afirmar muita coisa. Legal, Edu. Bom, a gente já pode encerrar, né, o programa de hoje. Essas foram as perguntas da semana. Para quem tiver alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade para enviar nos comentários perguntas ou alguma sugestão para a gente. Estamos abertos aí a ouvir todos. E é isso. Eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez do Edu. Edu, muito obrigada pela sua ajuda. Muito obrigado. Eu acabo agradecendo sempre, porque é muito bom aparecer para falar um pouquinho mais de renda fixa, curva de juros, um assunto que eu acho muitíssimo interessante. E, bem, todo mês a gente volta aqui para comentar mais um pouquinho essa atualização da parte de renda fixa. Lembrando que lá no Invest News a gente tem também a coluna mensal do que esperar da renda fixa, que a gente aborda muitos desses indicadores, muitos desses fatores de risco para quem tem investimentos em renda fixa e que também acaba dando uma base boa para quem opera em bolsa, que tem ativos de renda variável também. Legal, aí dica dada, então. Bom, lembrando aí o pessoal que o Analistas em Ação vai sempre ao ar aos domingos, a partir das 9 da manhã. Não deixe de acompanhar a gente e até o próximo programa.